Bom dia! Bom dia, gente, para vocês. Um ótimo dia. E hoje a gente vai ler Jó 35, tá? E hoje de manhã eu tava indo levar as crianças na escola e aí eu vi Deus falou para mim, né? Olha para cima. E eu vi uns passarinhos, ainda molhado de chuva, né? Os passarinhos pequenininhos. E aí Deus falou assim para mim, tá vendo? Mesmo depois da tempestade, eles expressam a minha glória. E isso foi extremamente profundo. E ontem eu tava chovendo e eu tava observando, tem uma pomba que mora aqui no nosso pé de goiaba. E ela tava do outro lado, no pé de mamão. E durante a chuva, ela fica quietinha, sabe? A tempestade vem e ela fica quieta ali, quietinha, com as penas, né, recolhidas e tal. E assim que a tempestade acaba, ela meio que limpa as penas, organiza e voa. E vai ser ela mesma, vai viver, vai continuar fazendo as coisas que Deus a fez para fazer. Então hoje Deus confirmou essa palavra, sabe? Mesmo no meio da tempestade, eles expressam a minha glória. Eles são quem eu fiz eles para serem, sabe? Eles ainda procriam, eles voam, eles passam um tempo quietinho na chuva, eles esperam a chuva passar. Você não vê eles tendo nenhum movimento, eles ficam quietos, esperam a chuva passar, recebem a chuva no seu corpo e depois daquilo eles limpam as penas e vão viver como se nada tivesse acontecido, porque de fato apenas aconteceu aquilo que Deus permitiu, sabe? Isso me fez parar para refletir muito. Eu tenho refletido muito sobre muitas coisas e Deus tem falado comigo sobre muitas outras coisas. Eu estou num período de aprendizado sobre outras coisas também, mas está sendo muito legal, sabe? E ontem eu ia lá na PIB, né, a minha igreja, mas eu fiquei esperando a minha filha para ir, ela não veio, e eu fui numa igrejinha aqui na rua de cima, uma igrejinha pequena, o Evangelho da Mundial. Eu não sei se ela faz parte de fato da Mundial, ou se ela é um ministério separado, ou se é uma rede, eu não sei como que é. Mas assim, eu já fui na Mundial várias vezes e o culto, né, lá em Ilha Solteira, e o culto não tinha nada a ver com a Mundial de lá. Tinha mais a ver com uma só o Senhor é Deus, sabe, assim, a linha do culto. E eles estavam muito felizes porque o pastor deles tinha voltado. O pastor deles foi pra França, né, e ver o filho e tal, e o pastor tinha voltado. E é uma igreja pequena, assim, você vê que é local, sabe? Com poucas pessoas, não sei se por causa da chuva, mas tinha poucas pessoas, né? E eu fui porque, às vezes eu visito algumas igrejas, Deus não tem placa, então a gente visita, a gente vai ver e cultua a Deus do mesmo jeito. E aí eu naquela igreja eu senti tão bem acolhida, sabe? E é um povo assim, cada pessoa que pegava o microfone, eles falavam assim, nossa, eu agradeço muito porque o pastor tá aqui. E você vê de fato um amor pelo pastor. E muitas vezes a gente perde esse amor pelo nosso pastor, pela liderança, sabe? Tem muita gente machucada com a própria igreja, ou seja, com Deus, por causa de líderes, pastores, por causa de pessoas, irmãos. Nós não vamos para a igreja por causa de irmãos, nós vamos para a igreja por causa do Senhor Jesus Cristo. E eu sei que muitas vezes as pessoas nos ferem e a gente acha e coloca tudo aquilo num pacote, sabe? Mas não são as pessoas que dirigem o nosso culto não é para as pessoas, o nosso culto é para Deus. E ali cada um que pegava aquele microfone, ia cantar, ia louvar, pegava a palavra, porque eles têm isso, né? A igreja, eu percebi que o culto é assim, tem a oportunidade, as irmãs cantam, às vezes dão uma pequena palavra,
E vai assim até que tenha a palavra de alguém que traz, ou do pastor, ou de algum presbítero, alguém que diaconiza, alguém que tem alguma importância ali na igreja, né? Ou algum irmão. E aí foi cada um pegando e eles agradeciam. A gente tá muito feliz porque o nosso pastor voltou. Aí o próximo pegar muito feliz porque o nosso pastor voltou. E muito feliz porque... E sabe assim, as igrejas pequenas, elas têm grandes conflitos, tá? Mas elas também têm uma união muito grande. Elas têm um... Porque todo mundo conhece todo mundo e todo mundo tá ali envolvido, sabe? Então, assim, foi muito bonito de ver, né? Foi muito gostoso de ir naquela igreja. Eu fiquei muito feliz. E também Deus falou muito comigo através da palavra. A palavra do irmão falava assim: quem é você quando Deus não responde? E como toda vez que eu estou lendo um livro da Bíblia, Deus está tratando algo comigo a respeito daquele livro, é inacreditável. Mas é isso. Assim como Jó, eu contendi com Deus muito ontem, né? Ontem eu cheguei e falei pra ele, falei, Deus, mas por que eu? Por que eu? Sabe aqueles porquê? Por que o Senhor me escolheu? Por quê? Por quê? Por quê? Por que o Senhor me deu um chamado? Por quê? Porque eu, sabe? Aquela coisa do eu não pedi pra ser eu. Por que eu não posso abandonar isso aqui? Não abandonar Deus, não abandonar o chamado, mas não sofrer todas as coisas que vêm com aquilo que, quando Deus escolhe uma pessoa e Ele pede várias coisas para essas pessoas, infelizmente a gente não tem como sair dessa situação, tá? Porque se a gente for para o mundo nos oferecerá mais do mesmo, ou seja, Satanás está cheio de pratos aí que realmente não são agradáveis, todos eles levam à morte. E viver as promessas de Deus, né? Elas dependem da nossa obediência. Elas dependem da nossa obediência. Não é que Deus não vai fazer, é que nós precisamos obedecer até chegar a elas. E essa obediência, muitas vezes, elas nos custam coisas, ou seja, nós precisamos morrer para nós. E tem coisas que são difíceis de morrer para nós. Essa é a realidade. Então eu falando para Deus, Senhor, na minha humanidade, né, como Jó, não como Jó, jamais. Jó foi inacreditável. Senhor, por que eu? Por que pra mim? Por que assim? Por quê? Por que eu não posso pular isso, né? O que Deus me pediu e tem me falado. Mas por quê? E por quê? E daqui, Senhor, até quando? E blá blá blá, e blá blá blá. Aquele blá 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 que a gente joga em Deus, sabe? Esperando que Ele faça alguma coisa, fale alguma coisa. E aí, quando eu fui na igreja, né, Deus falou, mas eu já sabia, tá? Porque Deus, ele não responde no nosso tempo, então assim, isso já não era novidade, seria novidade. Tá, seria novidade pra mim, oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Seria novidade se ele respondesse, né? Deus não responde no nosso tempo, então se eu tivesse falado ontem e ele tivesse respondido, nossa, teria sido novidade pra mim. Mas aí eu cheguei na igreja, e aí ele falou, né? O irmão tava falando esse sermão. Quem é você quando Deus não te responde? Quem é você quando você pergunta, Deus por quê? Deus quando? Deus como? E ele não te responde. Porque às vezes a nossa esperança ela é frustrada. Porque a gente pergunta para Deus e a gente vai esperando, né? E vai esperando, e vai esperando, e vai esperando. Chega um certo ponto que nós resolvemos agir por nós mesmos, né? Esse é o sermão que o irmão, tô falando o sermão do irmão. E aí nós resolvemos agir por nós, como Sara. Sara esperou ter um filho, o filho não veio da promessa, o que ela faz? Joga Agar na cama de Abraão, né? Então, a gente às vezes tenta agir pela nossa mão, ou a gente desiste, como muita gente sai da igreja, né, a apostata da fé, porque Deus não respondeu, porque Deus não faz, não serve de nada seguir a Deus, né, pensa assim, dessa forma.
O que não vai acontecer comigo, porque não tem como eu desver Deus, né? E ele já sabe disso. E aí, quando ele fala, né? Isso já não é novidade para mim, sabe? Deus não responder no tempo em que eu espero que ele responda. Eu só tava frustrada mesmo, eu só queria falar. Eu só queria falar, por que eu, Senhor? Por que o Senhor me escolheu? Mas ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, então não tem como fugir, né? É isso ou Satanás, então é melhor ficar com o Senhor, porque ele sabe de todas as coisas. E aí eu fui ontem, né? E eu olhando tudo aquilo e pensando, nossa, ele responde. Mesmo quando ele fala, não é no seu tempo, não é na sua vez, não é agora como você quer, mas a resposta já está pronta, sabe? A resposta já tem um dia, uma data para chegar, ela já tem um endereço certo, entende? Então, no tempo certo, ele fará. No tempo certo, ele responderá. No tempo certo, todas as coisas se encaixarão. E como ele disse uma vez para mim, se eu te falasse, você não chegava até aqui, né? Provavelmente, óbvio que não. Então, foi muito legal ontem ir nessa igrejinha e ver o pessoal todo empolgado. Feliz que o pastor tá aqui, feliz que o pastor tá aqui. Sabe, se as pessoas machucaram você, se as pessoas te humilharam, te feriram dentro da igreja, as pessoas não são Deus. E Deus ama você, ama a minha vida, ama todos nós, sabe? Deus não tem a intenção de ferir ninguém. Mas infelizmente ou felizmente, nós somos a igreja que as pessoas vão ver. Sabe, Cristo em nós é a esperança da glória, ou seja, nós precisamos conviver com os irmãos, porque os irmãos são Cristo na terra. Os cristãos representam Cristo na terra. Então nós precisamos conviver com as pessoas dentro da igreja. E muitas vezes são essas pessoas que nos ferem. E Deus fala que nós precisamos perdoá-las. Entende? Se você foi machucado, vai em outra igreja, sabe? Vai em outra igreja, até você poder voltar para a sua igreja ou para aquela igreja que te feriu e perdoar essas pessoas, entende? Mas não fique sem Deus, entende? Não fique sem Deus, de jeito nenhum. E volte e perdoe as pessoas, sabe? Não faz nenhum sentido a gente carregar feridas, a gente carregar falta de perdão, a gente carregar mágoa. Não faz nenhum sentido a gente não espelhar Cristo. E aí, eu fui nessa igreja porque estava chovendo e a Lohane não deu para vir comigo, né? Mas eu gosto de visitar igrejas. E aí eu fiquei pensando, né? Ontem eu estava questionando com Deus e falando e contendendo com Ele, como Jó, achando que eu sou alguma coisa, né? De vez em quando eu penso essas coisas. Ai, Senhor, só Deus para me amar mesmo, literal. E aí eu comecei a ver novas coisas, sabe? Ele começou a falar comigo sobre novas coisas. Porque se o Evangelho é a ressurreição de Cristo, é nós espelharmos Cristo, ou seja, nós nos reconciliarmos com o Pai, não é sobre coisas, entende? Nós ficamos chateados com Deus quando Ele não nos responde. Nós ficamos chateados com Deus pensando que Ele não nos ouve quando as nossas orações para coisas não funcionam. Por exemplo, vamos supor que eu estou orando para uma situação financeira ou estou orando para um filho que está fora da igreja. Ou eu estou orando pelo meu casamento. E aquilo que eu estou orando não funciona, não resolve, Deus não responde. E aí eu passo a achar que tem alguma coisa de errada comigo, que tem alguma coisa de errada com a minha vida, porque Deus não me responde. Que tem alguma coisa de errado com a minha fé, que tem alguma coisa de errado
Como é que isso não funciona para mim? As nossas orações são eternas lamúrias. Entende? Foi o que Deus estava falando comigo. As nossas orações são eternas lamúrias. Porque nós oramos com Deus apenas para Ele nos responder. Nós oramos com Deus apenas para Ele fazer aquilo que nós queremos. Como a gente espelha Cristo dessa forma? Como Cristo vive em nós e é mostrado ao mundo, brilha, como nós brilhamos, como ele disse, não se acende uma lâmpada para se colocar embaixo de alguma coisa, embaixo da cama. Nós somos a glória de Deus, nós somos a glória de Cristo. Cristo em mim é a esperança da glória. E como eu reflito Deus se eu estou orando apenas para o que eu quero? Será que esse é de fato o propósito meu na terra? Não é brilhar, não é ser luz, não é ser o sal da terra, não é mostrar Cristo na minha vida? Não é morrer para mim? Eu estou morta. Como eu posso apenas olhar para as minhas necessidades? Eu morri com Cristo e morto não tem necessidade nenhuma. Entende? Então ele começou a me ensinar novas coisas. Ele começou a me fazer olhar para novas coisas. Eu venho trazer para vocês mais para frente, né, os estudos que eu estou estudando de novo, eu estou aprendendo novas coisas e eu venho passar para vocês assim que tiver ok na minha cabeça, né? Porque primeiro ele trata comigo. Hoje a gente vai ler Jó 35 e logo a gente já vai salmodiar. Glória a Deus. Vamos sair das tribulações de Jó e logo estaremos cantando salmos, apesar de que tem salmos de muita dor e lamúria, misericórdia. Mas estavam aos pés do Senhor, né? Que é o que interessa. Mas a nossa vida aqui na Terra não foi feita para ficar pensando nas nossas necessidades. Nós não fomos feitos para viver por necessidades o tempo todo, sabe? Nossa oração não é para que alguém se converta, nossa oração é para que a gente tenha o dinheiro de pagar a conta dos boletos. A nossa oração não é para que alguém conheça Cristo através da nossa vida, a nossa oração é para que não falte só o pão na nossa mesa. As nossas orações, elas têm ficado pequenas para aquilo que Deus já nos deu. Porque Deus falou para nós que não vos preocupeis com o que há de comer, com o que há de beber, porque o vosso Pai provém isso para ti. O vosso Pai sabe. Não vos preocupeis com o que há de vestir, porque até os lírios do campo, ou seja, aquilo que vai ser queimado, vai passar, vai secar. E ainda assim, Deus provê beleza. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Ou seja, nossas orações é para coisas que nós já temos. Nós já temos acesso a tudo isso. Nós já temos isso. Mas nós oramos como se não tivéssemos. Entende? Então eu comecei a questionar. Eu falei, Deus, tá errado isso. Por que a gente se preocupa tanto com essas coisas, sendo que essas coisas já foram providas, e como a gente pode sair dessas orações pequenas, dessas orações fúteis, sabe? Como ser um cristão literal de verdade aqui na Terra? E eu comecei a indagar essas coisas com Deus e Ele começou a me mostrar novas coisas, muitas coisas, muitas coisas e, caraca, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo de novo e eu tô aprendendo muito, sabe? E é bom olhar para isso, sabe? É bom se perguntar para que você veio aqui na Terra. É bom perguntar para Deus as coisas. A gente tem que perguntar para Deus as coisas. Porque se não for Ele para responder, quem será? O inimigo é sempre pro lado mal, né? Sempre tudo é ruim. Sempre tudo é péssimo. A vida é uma número 2. Cara, não é para ser assim. Não é. Então a gente vai ler Jó 35, vamos orar, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá? Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me ensinado. Eu te agradeço porque
cada um dos teus ensinamentos tenha entrado no meu coração e na minha mente. Pai, obrigado por me fazer um novo homem, Senhor, por me fazer uma nova mulher, uma nova criatura em Ti. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem me mostrado, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. O Senhor fez desde a criação, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu posso ser uma nova pessoa em Ti, Pai. Eu posso ser uma nova pessoa e viver, Senhor, no reino do Espírito, aquele que o Senhor trouxe aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço pela minha família, pelas minhas coisas, por aquilo tudo que o Senhor me deu. Eu agradeço pela minha vida, Senhor. Eu agradeço pelo meu trabalho, eu agradeço pela minha família, Pai. Eu agradeço pela Tua palavra, que é o pão de cada dia, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a ser mais em Ti, mais fortes, mais renovados, mais filhos, mais, Senhor, muito mais, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente, ó, a gente vai ler Jó 35, e é a fala de Eliú, tá? É a terceira fala de Eliú. Eliú é aquele jovem moço que não sabemos se é amigo ou se é um curioso que entrou ali na vida de Jó, depois dos 3 amigos, e ele vai falar, tá? Então ele fala assim, ele continua falando. Em seguida, Eliú disse, Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim, ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Muitas vezes a gente até pensa isso, tá? O ser humano, ele até pensa, que vantagem que eu tenho de servir a Deus? Não tá dando certo mesmo? Que é o que eu falei antes aqui. Mas Jó nunca perguntou isso. Jó nunca perguntou isso. Então, Eliú está trazendo essa fala como uma acusação a Jó. Jó não falou isso. Aí, ó, pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge Deus lá do alto. Na verdade, tudo que nós fazemos é para nós, tá? É para nós. A gente pensa que a gente serve a Deus corretamente para Deus. Não, a gente serve a Deus corretamente para nós, tá? Porque o que Deus tinha que fazer, oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. O sacrifício que foi feito por Jesus já foi feito, já está consumado. O que é consumado? Tudo está pronto. A parte de Deus ele já fez, ele está sentado no trono e tudo está pronto, até o momento que ele voltará. Como Jesus disse, nem eu sei, apenas o Pai. Então, não há o que Deus fazer, não há o que Deus liberar, a bênção que Deus vai liberar, Deus vai fazer, já está pronto. Nós é que fazemos para ter acesso através da nossa fé, através da confissão de palavras, através da vida reta que a gente vive. Isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver conosco. É nós que acessamos tudo aquilo que já está pronto, entende? Então, ó, ele fala, Jó 35, 5. Olhe para o céu e veja, como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge Deus lá do alto. Não muda nada para Deus. Ele já sabe do começo ao fim e até a eternidade. Isso não atinge Deus lá do alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus, e sim a nós. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. A gente tem uma falsa ilusão, né? Eu cometo bem, então Deus vai me premiar. Já está premiado. Ele já liberou na cruz do Calvário toda sorte de bênção. Tudo o que ele tinha que fazer. O está consumado está pronto. Agora, eu fazer o bem não atinge Deus, mas atinge a mim. Eu fazer o mal não atinge Deus, mas atinge a mim. Todas as plantações são para mim. Então, ó, são os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. Isso ele está dizendo para Jó, mas a nossa família sofre. As pessoas em volta sofrem quando a gente faz o mal. E a gente pensa que é óbvio que eu planto e eu colho.
mas eu também posso plantar na vida de outras pessoas. Eu também posso fazer o mal para outras pessoas. E isso vai voltar para mim de uma forma terrível. Então, ó, são os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. Um marido bêbado acaba com uma família, destrói a inocência de uma criança, acaba com a saúde mental da esposa. Uma pessoa drogada acaba com a mãe, literalmente, tá? O tigrinho leva embora uma família inteira, arrasa, sabe? Então, todas essas coisas que nós cometemos conosco, muitas vezes, pecados, vícios, eles também atingem em volta. E nós nos preocupamos? Muitas vezes não, tá? E também são aqueles, aí ele fala, ó, são os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Se eu pratico o bem, se eu ando reto, toda a minha família vai se beneficiar disso. Ah, como? Os meus filhos conhecerão a Deus, o meu cônjuge conhecerá a Deus através da minha vida, e por aí vai, tá? Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá força nas horas mais escuras. Já parou naquele contexto que as pessoas falam, né? Naquela frase que as pessoas falam, eu já tentei tudo, agora só Deus. A frase está errada. O primeiro tem que ser Deus. Eu já tentei Deus, agora dá para ir para as outras coisas. Por quê? Porque Deus dá a direção. Quando a gente inverte esse contexto, quando a gente procura primeiro Deus, a direção dele, os problemas são solucionados. Entende? Quando a gente procura Deus, ele dá a solução dos problemas. Então, não tem mais problema, o problema é solucionado, tá? De uma forma ou de outra, é claro, né? Às vezes demora um pouco, mas eles são solucionados. Agora, tentar todas as coisas, ou seja, procurar tudo aqui na Terra, na força do nosso braço, provavelmente, muitas vezes, ou eu vou ter muito esforço para atingir o objetivo, aquilo vai me cansar, me exaurir, ou eu não vou conseguir. Aí, finalmente, eu vou procurar a Deus, sendo que eu já deveria procurar desde o princípio. Versículo 10, tá? Jó 35, 10. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá força nas horas mais escuras. Então, Deus nos dá força mesmo, literal. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios. Que Deus tem toda a sabedoria, então Ele dá a direção. Mas, mais sábio do que as aves e os animais. Deus nos torna, né? Nos deu uma mente. E hoje foi tão bonito quando Ele falou. Esses tempos atrás, um bom tempo atrás, eu estava vindo do hospital e tinha uma árvore ali na igreja católica, aqui quem é de Pereira Barreto, na igreja católica, atrás tem uma árvore que estoura. As bagens, tem umas bagens grandonas e ela estoura assim, ela fica seca e ela cleque, assim, ela faz um creque. E aquelas sementes caem, né? Porque obviamente a planta está sendo planta. E aí, ela tá plantada, né? Tem só o pedacinho onde ela tá plantada, um pouquinho de terra ali, o resto é tudo cimentado, obviamente, né? Calçada. E ela estourou e fez cleque. E aí eu falei assim, nossa, coitado, olha o pensamento. Meu Deus, coitada dessa árvore. Ela nem sabe que tem, olha só o pensamento. Ela nem sabe que tem cimento ali, que ela não vai poder gerar, né? Aí Deus falou assim para mim, mas nem por isso ela deixa de dar fruto. Mesmo, ela não importa onde ela esteja plantada, ela não deixa de dar fruto. Porque ela não sabe, ela faz aquilo que o Criador a criou para fazer. Ela só é. Ela é a árvore que Deus a criou para ser. E não importa onde ela estiver plantada, ela vai procurar água naquela terra, ela vai fazer aquilo que ela nasceu para ser.
ela vai gerar frutos e ela vai jogar milhões de vezes aquele fruto naquele solo, independente do solo que seja. Entende? E aquilo foi profundo. Eu falei, meu Deus. A gente analisa o solo, a gente fica pensando se dá, se não dá, será que eu vou jogar, será que eu vou plantar, será que eu vou colocar nessa terra, será que eu não vou? E a árvore ela só é aquilo que Deus fez ela para ser. E aí Deus falando para mim, eu só te fiz para ser quem eu te fiz para ser, só seja. Entende? Só seja aquilo que eu te fiz para ser. Então é tão perfeito, é tão maravilhoso. A criação de Deus, ela não questiona. Desde que Deus criou tudo, tudo é como Ele criou. Só o ser humano que para no meio do caminho, porque Deus colocou inteligência e Ele usa essa inteligência para ferrar Ele mesmo. Para ferrar Ele mesmo com muitas questões, ao invés de ser simples, ao invés de simplesmente fazer aquilo para o que Ele veio fazer. Deus criou você para um propósito, então só seja, só faça. Sabe? E a revelação daquilo tão simples, tão... me fez assim, ó. Aí, ó. 12. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. O orgulho, o pecado, tudo isso nos tira daquilo que Deus nos fez para ser. Mas é falso dizer que Deus não ouve, ou que o Todo-Poderoso não vê, Ele vê tudo. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com Ele, de fato. Você pensa que Deus não castiga, mas que Ele não presta muita atenção no pecado. Deus é justo, é diferente de castigo, tá? Deus é justo, Ele tira a mão, misericórdia o tempo todo, bonança, bênção, Ele tira, Ele permite, tá? Eu entendi, lendo a Bíblia, eu entendi que Deus, pela sua justiça, Ele não traz as coisas que a gente acha que traz. Nós achamos que, Deus trouxe essa doença, Deus trouxe essa miséria. Não, isso não são de Deus. Miséria, fome, morte, doença, isso não foi criado por Deus. Isso veio com o pecado. O salário do pecado é a morte. E trouxe na terra todas essas mazelas. Mas Deus pode permitir. É diferente Ele tirar a mão e permitir do que Ele trazer. Ele trouxe chagas a Miriam? Trouxe, porque Miriam falou mal de Moisés. Ele trouxe sim, para que Miriam voltasse o coração para o lado certo. Ou seja, quando Deus puniu Miriam, Ele queria que Miriam voltasse o coração para o lado certo. Tanto que Moisés intercede por Miriam, que é a própria irmã, que fala mal dele junto com Arão, que também é o próprio irmão. Mas essas coisas de Deus me deu uma doença, isso não existe. Deus é a própria cura, as nossas chagas, elas foram saradas com a morte de Jesus, ou seja, tudo que há de doença, tudo que há de ruim em nós, esse ser humano falho, ele foi sarado com Jesus. Se eu sou nova criatura, eu ressuscitei com ele, porque eu morri com ele. E eu ressuscitei com ele, eu sou um novo homem, um homem que nunca existiu, tá? Então, se eu sou esse novo homem, eu não tenho essas coisas. Então, Rafa, por que eu tô doente? Você tá vivendo aqui na Terra. Aqui na Terra existe essas coisas. Mas se você é um novo homem, não foi Deus que te deu. O que trouxe é o pecado. Entende? É permissão dele que eu vivo em alguns momentos, sim. Mas provavelmente você ainda não acessou a cura disso. Porque existe cura para todas as coisas, tanto físicas quanto emocionais e espirituais.
Provavelmente você ainda não acessou. Então falta conhecer mais de Deus até acessar a cura disso. E é possível. Por que tem gente que cura de AIDS? Por que tem gente que cura de doenças severas? Ué, se não existisse, não tinha. Entende? É porque acessaram de alguma forma a cura para a doença delas. Creram em algo que a gente ainda não sabe. Provavelmente que é quem não acessou essa cura. Então é conhecer mais de Deus, é buscar mais de Deus, é entender mais como ser ele aqui na Terra, literal, né? Como expressar a glória dele e como acessar isso. Entende? Está faltando. Está faltando em nós conhecer mais dele. E aí, ó, ele fala, não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Eliú está dizendo para Jó que Jó é culpado. Apesar de Eliú trazer o caráter educativo de Deus e tal, ainda assim ele tem algumas falas que ele culpa Jó, tá? A gente já tá no final, tem mais alguns capítulos e a gente vai para Salmos depois, tá? A gente vai salmodiar. Ô, Glória, Glória. Eu lembro do rapaz lá do senhor lá da minha igreja, que ele falou, ô Glória, quem não conhece? Então, Deus é bom. Deus é bom, mas a gente não expressa a glória dele nas nossas lamúrias, sabe? E uma coisa que eu tenho aprendido, né, que eu estou aprendendo agora, tá? Uma coisa que eu estou aprendendo agora, é que por que a gente, por exemplo, vai orar e a gente fala essas lamúrias, né? Reclama para Deus, ó Senhor, tá difícil no dinheiro, tá difícil na saúde, tá difícil aqui, e a gente continua recebendo aquilo. Exatamente porque Satanás escuta, Satanás fica o tempo todo ouvindo a nossa oração e escutando o que a gente precisa. Entende? Ah, ele precisa então de dinheiro, vou trazer mais falta. Ah, ele precisa então de saúde, vou trazer mais doença. Ah, ele tá chateado com o fulano, vou fazer ele ficar mais intrigado. Ah, então não tem que falar para Deus? Tem que falar para Deus. Mas e se você fizer diferente? Por exemplo, e se hora que você tiver essa falta, você, ao invés de você falar para Deus o quanto aquilo te faz falta, você erguer os seus braços e glorificar. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor provê todos os dias as coisas para mim. Eu te agradeço porque o Senhor levou embora naquela cruz, Senhor, toda a doença do meu corpo. E o meu corpo é limpo porque eu sou um novo homem. E eu nasci de novo no Senhor e o Senhor me fez digno. O Senhor me fez limpo e não há condenação, não há culpa porque eu já estou em Ti. Olha a diferença quando você glorifica a Deus. Hoje, quando Deus falou para mim, mesmo depois da tempestade, eles continuam expressando a minha glória. Ou seja, eu tenho aprendido isso, sabe, nesses dias. Deus tem me mostrado que a nossa oração, ela não deve ser dessa forma, em lamúrias. A nossa oração, ela deve ser expressando a glória de Deus. Em tudo dai graças. O que Jesus fazia? Jesus fazia o seguinte: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. E o Senhor sempre me ouve. E aí a gente fica, Senhor, o Senhor não está me escutando, o Senhor não está me ouvindo. A oração que eu fiz, mais uma vez, eu venho clamar diante de Ti. Pai, eu te agradeço porque o Senhor já escutou. Todas as minhas orações o Senhor escutou. Pai. Já pensou se a gente muda? Eu tenho mudado. Eu tenho mudado. Porque é exatamente nesse ponto das nossas orações que o diabo fica o tempo todo ouvindo para saber qual é a próxima seta, o próximo regaço que ele vai lançar sobre a nossa voz, sobre a nossa cabeça, sabe? Ele fica o tempo todo pensando
É como mosca, sabe? Imagina mosca, pernilongo, zunindo no seu ouvido, assim, um monte. Ele fica pensando, qual que é a próxima ocasião que eu posso lascar a fulana, o fulano? Então, quando você ora essas lamúrias, ele fala, ela tá precisando disso, nossa, então vou lançar mais coisas a respeito disso na cabeça dele, ou dela. Então é nessa área, entende? Então, se a gente mudar e glorificar a Deus, a gente mudar e dar glória, e Pai, eu não sou ainda essa pessoa, né? Mas o Senhor diz que eu sou nova criatura, então em ti tudo se fez novo. E você tem que se agarrar nessa nova criatura que você é. O pecado não faz mais parte de você, sabe? O pecado não é mais uma opção, né? Eu sou um pecador. Não, você não é um pecador, tá? Isso não quer dizer que nunca mais eu vou pecar, eu sou santinho, não. Mas você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, o pecado não faz parte da sua vida mais. Você não tem que ficar se enroscando com essas coisas, sabe? Porque você nem tem vontade de pecar. O novo homem que existe em você, ele é santo e justificado por Deus. Ele não tem vontade de fazer essas coisas. Então, quando você se enrosca com esses vícios, com essas coisas, você tem que se agarrar nesse novo homem que Deus te fez. Entende? Eu vou estudar mais, obviamente, eu vou aprender mais e eu vou trazer para vocês de forma prática isso, sabe? Porque tem que ter uma forma prática. Eu sempre penso que as coisas têm que ser práticas, eu tenho que entender. Mesmo que demore, né? E eu agradeço a Deus porque Ele tem me ensinado, Ele tem me guiado e me tirado, né, dos fundos dos poços, porque às vezes a gente fica, né, fica caído, fica fraco. E como Ele é bom, sabe? Ele é bom quando eu sei, Ele é bom quando eu não sei, Ele é bom. Esse é o caráter de Deus, Ele é amor. E principalmente no caráter de ser amor, e Deus tem falado muito sobre isso comigo, sobre Ele é amor. Quem era Adão? Adão era amor, sabe? É coisas que eu vou trazer mais pra frente. Eu vou aprender mais e vou trazer isso pra vocês, tá? Deus abençoe vocês, bom dia. Fiquem com Deus, fiquem com a presença dEle. Fiquem com Ele, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Jesus é incrível, é lindo. E é isso que importa. A gente ser aquilo que Ele nos criou para ser, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, até amanhã. Tchau.